Hoje aula de lousinha, só para relembrar aí, né, saudades do Maloso, mas também para, como se diz, para meio que passar o aperto que vocês às vezes podem passar fazendo uma prova, né? Não vai ter imagens para explicar e tal coisa, tem que desenhar, né? Tem que numa prova escrita, no caso, né? Então, vamos simular aí vou responder com as minhas palavras, né? Então não vou. Também tô com uma cola aqui, ó. Brincadeira. Não dá para ficar. Se eu ficar procurando aqui, eu vou ficar mais perdido do que não sei o quê. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Cite os músculos elevadores da mandíbula e os abaixadores. Abaixadores. Qual questionário é esse? Esse é questionário 1, tá? O primeiro de todos. Tá? E aí, na quinta-feira, eu comento o 2, tá? Então, Tá bom. quais são os músculos elevadores? Pus o dedo com giz no olho, muito bom. Quem vai responder essa pergunta? Quais são os músculos elevadores da mandíbula? Temporal, medial, masseter e temporal. Já ouvi, tá certo. Acho que a linha, né? A Eliette falou também. Aqui, masseter, né? O masseter, ele contrai e fecha a mandíbula, né? Temos o temporal vindo aqui, né? Da parte lateral do crânio, passa por dentro do arco zigomático, né? E aí vai se inserir na mandíbula naquele processo coronoide, né? No processo coronoide, e quando esse músculo contrai, ele fecha a mandíbula. E também, como falaram, o pterigoide medial, que está aqui paralelo ao masseter, só que por dentro, né, se inserindo no ângulo da mandíbula e no músculo esfenoide. No osso esfenoide, muito bem. Então, pterigoide medial, masseter e temporal. Uma perguntinha de anatomia, provavelmente não cai na prova essa parte geral, que nós vamos pegar, vai ser nos dentes mesmo, tá? Então, na prova, essa parte. E os abaixadores aí, quem lembra? Da mandíbula. Travou, Marcelo? Acho que sim. Sumiu. Travou pra quem? Travou todo mundo? Não, Só você tinha travado. Não. Pra mim, você tava fingindo que tava travado. Também. Bom, quais são os abaixadores, então? Pterigoide lateral. Boa. Muito bem. Então, o pterigoide lateral, ele se insere, tem dois feixes, né? Se insere um no disco articular, que é aquele disquinho que protege a tênis, o atrito, e outro no próprio côndilo, né? Então, ele fica assim, né? O pterigoide lateral, com seus dois feixes, no disco e um no côndilo. E quando ele contrai, ele traz o côndilo para frente. Então, a mandíbula, quando ela abre, se eu faço um pequeno movimento e relaxo, a mandíbula faz uma pequena rotação. O côndilo faz a rotação, né? O movimento de rotação. Agora, se o pterigoide contrai e esse côndilo vem para frente, a gente abre a mandíbula, abre a boca e esse côndilo passa a ter um movimento de translação, tá? Ele tinha um momento de rotação primeiro e depois translação e ele sai fora de dentro da fossa mandibular. Então, o pterigoide lateral e os músculos supraioides são aqueles que ficam sobre o ióideo, né? Tem vários deles, tem o digástrico, né? Que vai para a base do crânio, são dois ventres, milioide, o genioglosso, que é a própria língua, né? Então, esse grupo de músculos que se inserem no ocioide e
auxiliam na abertura da boca, da mandíbula, a gente chama de supraioides. Então, são eles, supraioides e pterigóides lateral, os responsáveis pela abertura. Tá? Aula 2 não. Pergunta 2. Descreva a vestibular do incisivo central superior. Descreva a vestibular do incisivo central superior. Quem fala para mim uma característica desse dente, da vestibular do incisivo central superior? Uma. Formato trapezoidal. Boa! Então, ele é um trapézio, né? Sendo que a base menor fica na cervical e a base maior fica na incisal, né? Então, um formato bem trapezoidal, tá? Em que a altura e a largura quase que empatam, tá? Então, outra característica do incisivo central é que ele possui na mesial um ângulo praticamente reto e na distal um ângulo arredondado, né? Então, na mesial a gente já consegue perceber aqui a borda mesial, né, com a incisal, e a borda distal com a incisal, né? Esses dentes anteriores, todos eles possuem sulcos de desenvolvimento, né? Então, 2 sulcos de desenvolvimento, né, que divide o dente em 3 lóbulos. 3 lóbulos. Boa. 3 lóbulos. Houve um barulho aí, que seria? Então, divide Mesial, o dente. mediano e distal. Muito bem, mesial, mediano e distal, tá? Ou médio também. Temos aqui nesse trapézio, na verdade, não é reto ali, né? Na parte cervical, né? A cervical é uma curva e temos ali uma linha que se chama linha Colo. do colo ou linha cervical, né? Então, essa linha na vestibular, ela tem a concavidade voltada para a coroa e a convexidade, a parte convexa, está voltada para a raiz, tá? Então, outras características, né, do incisivo central. A bossa vestibular, ela está em que região na vestibular? No cervical. Cervical. Cervical, muito bem. Então, nós temos aqui uma bossa que se localiza no terço cervical, né? Essa bossa, esse volume maior do dente, serve para proteger justamente a gengiva mastigatória que fica ao redor do dente. Então, uma elevaçãozinha que protege, né, a gengiva até contra o impacto do alimento que a gente está cortando, né? Então, outra característica. Né? Ali próximo da bossa, às vezes pode aparecer ranhuras horizontais. Como é que chama mesmo? São uma espécie de defeito no esmalte ou algum tipo de cicatriz no esmalte que se chamam periquimáceas, né? Então tentei fazer aí, dar um chutezinho aí, mas não, né? Ok. Então as periquimáceas são pequenas ondulações, né, perto da cervical. Muito bem. Faltou alguma coisa de falar da vestibular? A vestibular, se fosse falar tridimensionalmente, nós temos lá também os mamelos, né, que ficam internos ali, né, nesse dente, em todos os anteriores, os mamelos, que é formação de né, recoberto por esmalte, né, recoberto por esmalte. Então, a cervical é mais opaca, né, a incisal é mais translúcida. São características, né, do central, né? É um dos dentes mais difíceis aí para a gente, né, restaurar na boca,
né? Um dos mais responsabilidade estética, vamos falar assim, né? Que a pessoa vai ter mais exigência. Ok, vestibular. Era isso a pergunta? Terceira. Alguém lembrou de alguma coisa que eu esqueci? Quer complementar alguma coisa? Tá tudo certo? Vai em frente. Tudo bem? Tá tudo certo. Então, beleza. Segue aí. Quais as diferenças entre o incisivo central e o lateral superior? Quem me fala uma aí, vá? Coroa, o incisivo central. Coroa mais São mais volumosa. largos. Mais largo. O que ele é? É maior e lado. quadrangular. Maior. E o lateral é o menor lado. e retangular. Mais para O retangular. lado medial e o distal da coroa. Tá. Então, na verdade, ele também é um trapézio, né? Ele também é um trapézio, tá? Só que o trapézio também tem a base maior na incisal. Na incisal, né? Então, só que nesse trapézio predomina a altura e não a largura, né? Rodrigo, vê se você consegue desligar o microfone. Boa. Acho que está tendo umas interferências. Muito bem. Então, nós temos aqui um trapézio, né, em que a incisal é maior e a cervical é menor. Esse ângulo da distal com a incisal é mais arredondado ainda do que no central, né? Essa é uma diferença. Ele tem um ângulo ainda mais arredondado. Tá? E geralmente esse ângulo da mesial com a incisal também é próximo ao reto, mas nos laterais geralmente dá uma arredondadinha maior aqui, tá? De leve, tá? Já não é aquele ângulo tão reto assim como no central, Algumas mas referências falam agudo, né? agudo é o nome correto, né? Então um ângulo bem marcado, um ângulo com ponta, né? Um ângulo agudo, muito bem, tá? Então no central ele geralmente tem um ângulo mais agudo do que o ângulo da mesial aqui do lateral, tá? Então a distal sempre mais arredondada no lateral do que no central. Predomina o quê? A altura em relação à largura. Como é um dente menor, o lateral, né, mais estreito, ele se torna mais convexo também. O central, ele tem uma área de espelho, vamos dizer assim, uma área plana no centro do dente, maior. Né? E o lateral, como não tem tanta área, ele acaba tendo que fazer a curva mais rápido, vamos dizer assim. Então, o lateral tem mais convexidades, né? Tanto na vestibular, como a lingual também é mais côncava, né? Porque ele é mais estreito, então a concavidade acaba sendo mais profunda. E por isso que no lateral, muitas vezes, aparece o que na lingual mesmo? Símbolo. No central também tem símbolo. O culto lá. Crista marginal. Não, né? Céu. Forame cego, exatamente. Forame Então, cego. isso. A Silene tem forame cego. Ela vai mostrar depois a foto do forame dela. Não vai ser? Ela contou na aula hoje que ela tem um forame cego no lateral, tá? Tem nos dois. Nos dois. É. É cego dos dois olhos, então. Aham. Então, como o lateral ele tem mais concavidade, né? E tudo menorzinho tende ao símbolo formar uma espécie de uma onda em que a fossa lingual vem por baixo, como se fosse um tubo e forma uma cavidade, né? Ali entrando na fossa em direção ao símbolo, que é o forame cego, né? É porque o dente tem menos espaço, então ele acaba sendo mais côncavo,
né? E nas áreas das cristas, mais convexos, né? Isso acaba resultando ali, às vezes, num furinho perto do símbolo, que é um furo sem saída, né? Que a gente foi chamado de forame cego. É muito comum dar cárie, mas assim falou quando ela não deu cárie, né? E é comum o dentista também pôr selante, algum material restaurador, resina composta, que vocês já tiveram aula, para fechar aquele furinho e evitar que apareça alguma cárie no forame cego, tá? Ok! Diferenças entre o central e o lateral. Agora, suco de desenvolvimento, os 3 lóbulos, a bossa na cervical, né? O colo, né? Com a concavidade voltada para a coroa, isso tudo é igual ao central, tá? Então, periquimáceas pode aparecer, tá? Então, essas daí são semelhanças, tá bom? Mas estamos comentando para a gente conversar mais um pouquinho. Ok. Estamos aqui, então, na pergunta 4, é isso? Sim, sim. Isso. Então tá, vamos perguntar, em vez de ler tudo, que é muito grande a pergunta, vamos já respondendo. Que dente é o 21? Central. Central Superior esquerdo. Incisivo central superior esquerdo. Aliás, é o que eu desenhei na lousa aqui. Que dente é o 33? Canino inferior. Canino inferior esquerdo. Muito bem, canino inferior esquerdo. Que dente é o 16? Primeiro molar. Primeiro molar superior direito. Primeiro molar superior direito. E o 47? Segundo molar inferior direito. Segundo molar inferior direito. Muito bem. 55, agora complicou, hein? Segundo molar superior direito. Superior direito. Direito. Descido. Direito. Muito bem. Segundo molar. Lembrando que os descidos não têm pré-molares, né? Canino, primeiro molar. Segundo molar. 64. Primeiro molar superior esquerdo. Primeiro Very molar good. superior esquerdo. Very good. Todo mundo aí acertando. 71. Incisivo central. 71. Incisivo central inferior esquerdo. De leite também, descido. Muito bem. Para finalizar, 83, bingo. Canino inferior direito. Canino inferior direito. Direito. Muito bom, muito bom. Essa parte de nomenclatura, vocês estão bem. Cite diferenças entre os caninos superiores e inferiores. Canino superior. Eu peguei uma meia véia aqui, sim, agora. Agora eu vou apagar aqui. Eu estava apagando com o cobertor. Muito bem. Cobertor. O cobertor que está de suporte aqui, né? Então, a mulher vai me matar. Ok. Tadinha da cachorra, depois vai dormir. Diz aí, diferenças em um canino superior e inferior. A coroa do canino superior é maior do que o menor. É maior, mas depende. Do canino superior, maior em que Não tem sentido? simetria bilateral. Hã? Ela não tem a simetria bilateral. Eu coloquei. Mas nenhum dos caninos tem simetria bilateral. Tem? De visão inicial, assim, do canino? Acho que não. Acho que o lado mesial é diferente do distal, por exemplo. Não é? Bom. Uma das O principais. superior é o maior, né? De toda a arcada. É maior, mas o quê? Em largura, em altura? Na altura, né? Na altura, aí é que é a pegadinha, porque o inferior, na altura, é maior do que o superior. Com É por isso raiz? que eu... Tá falando da raiz não, também? estou falando da coroa. Coroa. Estou falando só da coroa. Tá. A Tá? coroa Só é a maior, coroa. mas a raiz é menor. A raiz é assim. Maior de raiz, vocês estão certos, é maior. Aqui o canino. Mas ele é mais largo que o inferior, né? É mais O superior é mais largo, largo que o muito inferior. bem. Isso sim. E o inferior é mais convexo, né? Mais fechadinho, por ser menor. Sim, também. Então eu vou desenhar aqui. Primeira coisa. Um canino superior, quando chega na coroa, ele abre bem.
tem um canino aqui, então superior, olhando aqui, vestibular é esquerdo. Tá? Então, quando eu comparo com o superior, ele parece que é um dente que fez uma natação, assim, tem uns ombros largos. Assim, não, é um dente forte. Né? Agora, quando eu comparo com o canino inferior, essa ponta aqui já tem um ângulo um pouco mais aguda, vamos dizer. Como ele é mais largo, o canino superior, ele tem um ângulo maior, né? Um ângulo mais não tão pontudo, vamos dizer, né? Ele é um ângulo maior do que o inferior, que já tem um ângulo um pouquinho mais fechado, né? Tornando até mais aguda essa ponta do inferior, tá? Porque ele é o quê? Ele quando chega na raiz aqui, ó, ele praticamente não abre. Então, ele vai vindo, ele não fez natação, ele chega meio magrinho, já forma a ponta, né? Então, ele não dá aquela divergência para incisal. Tá? Ele é um pouco mais magro e mais alto, né? Vamos dizer, a coroa. Parece que ela é mais esticada. É pouca diferença. Mas se a gente pegar os valores no Picossi, por exemplo, mostra que ele tem um pouquinho mais comprido do que o superior. Mesmo nos nossos desenhos que a gente esculpiu, né, a gente percebe que ele é um pouquinho maior em altura. Mas a raiz do superior, sem dúvida, é a maior raiz em comprimento da nossa arcada. Tá? Então, outra coisa. A ponta do canino inferior, todos os dentes inferiores aqui, se a gente pegar a cúspide de trabalho, que são as vestibulares, e o canino não é diferente, a ponta do canino inferior tende a estar direcionada ao centro do dente, porque a vestibular é bastante inclinada para a lingual. Né? Ela tem uma inclinação, parece que ela quer se esconder atrás do canino aqui, então ela tem que ter essa inclinação para trás para chegar na oclusão certa ali. Né? Então, os inferiores têm essa ponta mais para trás, já direcionando para o centro da raiz. O superior já não. Se eu pego aqui o canino superior, né, fica mais para vestibular essa ponta, né? Essa ponta da cúspide fica mais para vestibular, não fica muito no centro do dente, como aconteceu no canino inferior aqui, né? Que tem uma maior inclinação para a lingual. Tá que deu para entender? Eu fiz um rolo desgraçado. Deu para entender? Tudo isso que eu quis dizer é Deu que pra entender. no inferior tem uma inclinação maior, tá? A vestibular. E a ponta chega a cair, quase que direcionando para o centro da raiz, nos inferiores. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Fazia tempo que eu não sentia esse giz na cara. Muito bem. A próxima pergunta, eu ia passar o próximo slide, está no celular. Eu ia passar. Cite! Não cite nada. O que é equador anatômico, people? O que é equador anatômico de um dente? É o contorno. Linha equatorial que corresponde à união de todas as posses. De um dente que divide a área retentiva da expulsiva. Nossa, ouviu coloquei. 3 coisas diferentes e corretas. Muito bom, muito bom. Eu coloquei que é a linha de maior circunferência de um dente. Very good, perfeito. Então é a linha de maior contorno, ou maior circunferência, ou maior volume de um dente. É a linha que une as bossas da vestibular com a mesial, com a lingual, com a distal, a linha de todas as bossas, né? Esse é o equador anatômico, que divide o dente em área expulsiva e área retentiva. Retentiva. Muito bem, é muito importante essa linha aí, né? Então, inclusive, só para já passar uma coisa diferente para vocês, isso que nós falamos que é equador anatômico, o dente está perpendicular ao solo.
90 graus, tá retinho assim. E aí essa linha é traçada, né, em volta do dente, então vai passar na cervical, na vestibular, aí sobe, né, para mesial, para distal. Estou fazendo minha cabeça como se fosse um dente, mas tudo bem. Então a gente vê essa linha equatorial anatômica. Ah, tá bom, mas e daí? É que existe no segundo ano, em matérias como a PPR, vocês vão aprender linha equatorial protética. Linha equatorial protética. Aí já é diferente. Também é a linha de maior contorno, mas aí o dente está na posição da arcada. Ele vai estar numa posição, por exemplo, respeitando a curva de Wilson, nos inferiores e nos superiores, né? Então, o dente. Aí é traçada essa linha equatorial protética. Inclusive, a gente pode até mudar a posição do modelo. Pode pôr o modelo para cima, para cá. A linha equatorial protética ela é bem variável. Posso traçar de várias formas. Depende da posição do modelo, depende da posição dos dentes. E aí é traçado uma linha de maior contorno com o dente naquela posição, né? Então, vai subir, descer, mas vai ser totalmente diferente da linha equatorial anatômica, que a gente usa para esculpir os dentes, né, isolados da boca, ok? Então, 2 terminhos aí, só para vocês já terem contato com PPR, com conceitos aí de prótese. Linha equatorial anatômica e linha equatorial protética. Beleza? Eu não tinha falado disso, né? Protética não. Beleza. Ok. Pergunta respondida. Vamos para a próxima pergunta. O que é linha do colo, pessoal? O que é linha do colo? Região do dente onde termina o esmalte. Região do dente É onde uma linha termina contínua o esmalte, uma linha e contínua. sinuosa que divide o dente, coroa e raiz. Divide o dente em coroa e raiz, né? Perfeito. É uma linha que ela... e depois a pergunta até pergunta isso, né? Como é que é? Sinuosa. Peraí. Qual a Pode ser, né? diferença Eu fiz um dessa desenho. linha? Né? Qual a diferença dessa linha na face vestibular e na face mesial? O que consegue falar? Qual a diferença da linha? Na vestibular, elas são côncavas em Côncava direção pra raiz, incisal. Pra coroa. Conversa. Aí você côncava para É, coroa. gente. E na Perfeito. mesial é convexa. Então, Eu é já me isso. perdi. Vocês estão na onde? Na 7? Nós estamos na mesma pergunta. Tá, né? 7. Mas a segunda parte da pergunta. Então, para resumir, a linha do colo é a que divide a coroa e a raiz, né? É onde termina o esmalte. Então fica uma linha sinuosa aqui, que na vestibular ela é côncava para coroa. Pra coroa. Isso. E na Eu fiz um mesial, desenho. ela é côncava para Pra raiz. raiz. Tá? Essa é a diferença da linha do colo, né? Que ela, ora está feliz, ora está triste, né? É isso que a gente fala. Ok. Muito bem. Descreva a face lingual do dente 13. Eu fiz uma listinha. Fala aí, a listinha, vamos ver. Ai, meu Deus. Não, pode falar, gente. Eu Não, agora já começou, vai. Calma. A face lingual do dente 13. Coloquei símbolo. Possui símbolo. Coloquei fossa lingual e mesial. Fossa mesial? Sério? Fossa lingual. Ah, tá, fossa lingual. Fossa marginal. Hã? Fossa marginal? Tá errado? Tá, é crista marginal. Crista marginal. Tá bom. Crista distal. Bom, vamos desenhar que fica mais fácil, então. Ela falou símbolo primeiro, é o dente 13, né? Dente 13. Tá do meu lado direito, nós temos que A ficar face lingual do por canino lingual. superior, mas Então, eu vou desenhar aqui já a mesial menor, a distal maior, porque é dente 13,
Eu estou vendo ele por lingual, tá? Então, nós temos aqui, né? Mais ou menos assim. A lingual, nós temos o símbolo. Aí você vai lá e escreve símbolo. Aí desenha aqui. Crista marginal. Cristas marginais. Crista marginal. Então aqui é mesial, né? Mesial, distal. Né? Mesial com segmento menor, distal com segmento maior. Né? O canino também tem Fossa lingual. fossa lingual aqui dentro. O canino também é comum ter uma crista central Lingual. ou um lóbulo central, Não. né? Ou uma crista mediana no lado lingual. Aqui lembra que tem um voluminho no meio do dente aqui assim, né? Ó, Da ponta de cúspide da ponta de até cúspide. incisal. Então esse Até incisal. até incisal, né? Até mais ou menos É. o meio da Na fossa. incisal. A incisal aqui, né? Uhum. Então essa aqui é uma crista central, tá? Uma crista central. Então, desenhando. Aí, às vezes, pode acontecer no canino um forame cego, tá? Às vezes no canino pode acontecer, tá? Então, esse foi o desenho aí, explicando a lingual de um canino superior, certo? O 13, ok? Então, isso aqui era importante você acertar ao lado, né? Pra gente saber qual é a mesial, qual é a distal, a bossa mais baixa na distal, a bossa mais alta na mesial, né? Então, né, a lingual, uma coisa importante pra gente, que aqui fica difícil de ver, mas no dente, a lingual, ela é menor do que a vestibular, tanto no central, no lateral, no canino, a gente vê aquele volume lá perto da vestibular, lá, né, que é onde os dentes se encostam, onde tem um ponto de contato, e depois eles vêm fechando para a lingual. Então, a lingual ela é menor, né, do que a vestibular. Né? O dente converge para a lingual. Tá? Essa é uma característica difícil de mostrar, né? Em que o dente está fechando para a lingual, convergindo para a lingual. Às vezes, quando a gente faz a escultura, usando aquele método de cortar o dente, então, pela imagem, quando a gente acaba o dente, o símbolo está gigante, está quase igual a vestibular. Aí a gente acaba tendo que fechar a lingual, né? Fechar a lingual para que o símbolo fique menor do que a bossa vestibular. Em volume, tá? Em volume. A altura dos dois até é parecida, mas o volume do símbolo é menor do que a bossa vestibular, que é bem ampla, tá bom? Tô aqui. Ok, então paramos na pergunta número 8, é isso? 9. Agora nós vamos na 9, é? Né? Então tá. Quais as diferenças entre o primeiro pré-molar superior e o segundo pré-molar inferior? Uma pergunta assim, bem... Né? Normalmente é perguntado qual a diferença do primeiro pré para o segundo pré superior. É uma pergunta até mais coerente, né? Agora, comparar um primeiro pré com o segundo pré inferior é chutar o balde mesmo. Tem mais diferença ainda, né? Então, porque são dentes bem diferentes, tá? Então, de uma forma geral, os pré-molares superiores, nenhuma das cúspides cai no centro do dente, né? Assim, no meio da raiz ali, né? No centro do dente. O pré-molar superior, vamos ver se dá para ver aqui tá bom? Então, se eu pegar aqui um primeiro pré, né? Superior, por exemplo, ainda ele pode ter aí 2 raízes, já vi primeiro pé com 3 raízes até. Então, é um dente que, na maior parte, tem mais de uma raiz aí. Né? O primeiro pré. O segundo pré superior já é bem parecido com o primeiro, mas normalmente uma raiz. Né? Então, vai estar comparando o primeiro pré. Então, tá, primeiro pré. Então, nenhuma das cúspides chegam a cair assim, a se direcionar para o centro da raiz. Né? Ela fica mais externada, né? Então, a mesa oclusal é mais aberta. Se eu pego um pré-molar inferior, né, seja o primeiro, seja o segundo, né, a cúspide de trabalho, aqui dá para enxergar? Dá. A cúspide de trabalho, ó,
Então, deu para ver? A cúspide de trabalho é essa aqui, a vestibular. Ó. Ela já está mais direcionada para o centro do dente, porque a vestibular ela tem uma inclinação maior do que a vestibular do pré-superior. Então, a ponta já cai mais para o centro da raiz, que é uma só. Tá? Muito bem. Outras diferenças entre esses dentes, outras diferenças. Se a gente olhar esse dente por oclusal, o superior, né, o primeiro pré, ele tem uma característica muito parecida com um escudo, né, um escudo da CBF, por exemplo, né? Então, mais ou menos assim, né? Então, um brasão, né? Tá? Então, a lingual é menor, né? A vestibular é maior, mas até que as duas cúspides são relativamente grandes, né? Então, esse sulco aqui no centro, ele não é tão no centro, ele fica paracentral, segundo o Picossi, ou seja, um pouquinho fora do centro, um pouquinho para a lingual, porque a cúspide vestibular é maior, é um sulco bem retilíneo, que termina em duas fóssoras, né? A mesial é aqui, a distal aqui, a cúspide lingual tem um direcionamento sempre para mesial, né? Então ela tem ali, nesse caso aqui, umas 5 horas. Se é para a direita, então eu estou desenhando o pré-direito, cheguei a falar isso, né? Então nós temos aqui um primeiro pré-molar superior. Agora, quando eu comparo com um pré-molar inferior, no caso, né? O primeiro pré-inferior ele é bem redondão, já vamos falar sobre ele. Tá? Ele é bem redondão. Tá? Vamos falar do segundo, que é a pergunta, comparar o primeiro com o segundo. O segundo já tem um formato mais quadrado. Tá? É um pentágono, mas seria um formato mais... É um pentágono. Tá? Mas ele fica meio quadradão na hora que a gente vê. E normalmente tem 3 cúspides. Né? Normalmente, ele pode ser 2 cúspides também, mas a maior parte é 3 cúspides. Tá? Então, estamos vendo aqui o pré-direito, né? O segundo pré inferior direito. Né? E normalmente ele tem um sulco em Y no centro do dente, aí tem as fóssulas mesial, fóssula distal. Então, essa cúspide vestibular, já falei, vai mais direcionada, né, para o centro da raiz, porque é uma cúspide bem maior do que as linguais. Né? No superior não acontece isso, as cúspides quase que empatam de tamanho, a vestibular e a lingual. No primeiro pré, a vestibular é maior do que a lingual. No segundo pré, as duas quase do mesmo tamanho. Nos inferiores, não. O primeiro pré, baita cúspide vestibular e a lingual ali quase que não dá para ver. E no segundo pré, a vestibular maior e as duas menores na lingual também. Tá? Então, essas são as principais diferenças entre o primeiro pré superior com o segundo pré inferior. Tá? São dentes bastante diferentes. Né? Então, uma observação de um aluno da manhã, que é muito fácil ver o dente quando está na arcada. Né? Se eu vejo na arcada, eu sei que é superior, que é o primeiro, o segundo, mas quando eles estão isolados, né? Pega o dente isolado, fica mais difícil matar a charada aí, se ele é superior, se é inferior, esquerdo, direito, né? Então esse é o objetivo aí, né, dessas aulas, na verdade, você saber identificar cada dente. Muito bem. Então, a 10ª pergunta, é isso? É, 10. Minha voz saiu, voltou, só o meu? Minha voz saiu, voltou? Deu uma pane aí? Não, o vídeo, eu saí Não, o vídeo, eu saí voltou, ficou tudo preto. Eu vi que deu uma travada na minha cara aqui, eu fiquei meio... 1 hora, né? E eu falei, ih, travou tudo, eu fingi que não vi e continuei. Tudo bem. A cúspide lingual do primeiro pré-molar superior é inclinada para que lado? Por que eu apaguei? Ligeiramente para mesial. Para mim é Hã? Tá bom. Ligeiramente para mesial. Para mesial, nada de distal, não. Não, foi o que eu falei. Eu Ah, falei tá. que era mesial. Ah, tá. Então tá.
Então, nós temos aqui a cúspide. Se ela está para esse lado aqui, a mesial é aqui, tá? Se essa cúspide está para o outro lado, a mesial é aqui. Não, agora ficou bom para explicar, mas tudo bem. Ela está sempre para a mesial, tá? Então, se ela está para esse lado, ele é esquerdo. Se ela está para esse lado, é direito. É isso que eu quis dizer. Ok, está sempre para mesial. Que pergunta fácil essa daí. Podia cair uma dessa na prova, diz aí. Muito bem. 11. Desenhe a oclusal dos pré-molares superior 24 e 25. Vamos desenhar os pré-molares superiores 24 e 25, tá? 24 e 25 é esquerda ou direito mesmo? 24 é direito? Esquerdo. Esquerdo. É esquerdo, desculpa. Eu tô Esquerdo. desenhando aqui também. 24 e 25 Esquerdo. é esquerdo. Então, nós temos que inclinar essas cúspides para a esquerda, tá? Só para desenhar certo. Então, nós temos aqui o primeiro pré, mesial menor, distal maior. Nós temos aqui, a mesial tem uma espécie de uma andorinha. E aí, temos um sulco reto, né? E essa cúspide está deslocada para a mesial, que é aqui. Né? Isso aqui é mais centralizada. Então, um reloginho aqui de 7 horas, mais ou menos. Tá? Então, esse aqui é o dente 24. Tá? Normalmente, pela mesial, escapa um sulco aqui pela mesial, né? Que é o da fóssula mesial. Né? Por isso que na mesial parece um contorno de uma gaivota, certo? Né? Uma gaivotinha aqui, ó. Tá? Então, e aqui na distal já faz uma curva mais direcionada para a ponta de cúspide, que fica mais evidente que aquela cúspide está viradinha. Né? E como eu já disse na aula de oclusão, essa cúspide está viradinha é muito importante, porque ela se direciona para a fóssula distal do dente inferior. A função dessa viradinha é na oclusão. Muito bem. Então, temos aqui o dente 24. O 25, ele também tem duas cúspides. Né? Ele é um pouco menor do que o primeiro pré. Eu tenho que desenhar o 25 um pouco menor que o 24. Né? E ele é um pouco mais arredondado. Tá? É um dente um pouco mais arredondado. A cúspide vestibular é mais piramidal. A lingual desses dentes sempre é mais arredondada, mas é um dente mais oval. É um dente mais oval. Tá? O sulco, normalmente, é menor. Tá? Ele fica ali menorzinho. Não pega um risco reto no meio do dente. Ele fica menorzinho no segundo pré. E as fóssulas mesiais e distais meio que invadem o meio desse dente. Né? E ele possui sulcos mais profundos. É um dente um pouco mais enrugado. Então, às vezes, possui mais sulcos terciários, né? Sulcos secundários, terciários. Né? Então, ele pode apresentar uns voluminhos laterais aqui, né? Que são a parte entre os sulcos secundários e terciários. Tá? Então, um dente que as duas cúspides são mais próximas, quase o mesmo tamanho. E no primeiro, a cúspide vestibular é maior do que a cúspide lingual. Não muito, mas é maior. Ok? Então, Ô, Marcelo, antes, rapidinho, eu queria avisar que esse Daniel que tá aí na sala é a Evelyn. Ela tá usando o celular do irmão dela. Aí ela pediu pra avisar. Entendi. Ô, Evelyn, tudo bem? Se ligasse, né, a câmera, não tinha esse problema, não é verdade? Ah lá. Não, ela disse que o microfone dela não tá funcionando. A câmera eu não sei. Ah, tá, não, tudo bem. Mas ela não fez o cabelo hoje, não adianta. Então tá bom, beleza. Tá bom, Evelyn, tá presente aqui. Então tem que pegar no pé do Daniel mesmo. Ok, eu já ia mudar de slide de novo, meu Deus. É aqui que tá as perguntas. Próxima pergunta. Para que
serve o corte geométrico? É a 12ª, pessoal. Para que serve os cortes geométricos que a gente liga ponto com ponto, bossa com bossa, colo com colo e faz aquele rolo todo? Para que serve aquilo? Auxiliar na escultura dentária. Para auxiliar, mas de que forma? No corte geométrico... Alinhando a forma. Hã? Alinhando a forma e a anatomia. Quase. O corte geométrico, a gente já consegue ter justamente o equador anatômico. Quando a gente junta bossa com bossa, bossa da vestibular com a bossa distal, com a bossa da lingual, corta. Então, aquela linha de maior contorno já fica delimitada. Ela fica reta, né? Reta, meio reta, desce. Depois a gente tem que arredondar. Mas serve para você já ter no seu dente as linhas de bossa no lugar certo, tá? E sextavar o dente. O dente está com 4 lados. Na verdade, não é sextavar, é octavar o dente, né? Ele vai ficar com 8 lados. Né? Então, o seu dente já está se aproximando de um formato arredondado. Né? Começamos com um bloco quadrado, depois ele passa a ter 8 lados, depois ele torna arredondado. Então, inclusive, eu estava comentando de manhã que essa técnica dos cortes geométricos são muito utilizadas no laboratório na hora do acabamento. A gente já tem o dente pronto, muitas vezes o técnico risca, já cheguei até a mandar vídeo disso no grupo, ele traça umas linhas, a linha de bossa, ele marca a linha de maior contorno na viradinha da mesial com a vestibular, por exemplo, e traça essas linhas de volume, né? E na hora de dar acabamento, ele não altera aquilo, ou deixa aquelas distâncias do jeito que ele quer. Assim a gente vai conseguindo dar uma ilusão de ótica no dente. Às vezes a gente consegue deixar o dente com uma aparência maior, quando a gente separa essas linhas, ou uma aparência menor, ele fica mais magro, aparentemente, quando a gente aproxima essas linhas. Então é uma técnica, às vezes, para a gente conseguir fazer os dentes com o mesmo tamanho, com a mesma impressão, né, do mesmo tamanho. Tá? Então, esses cortes geométricos servem, além para a gente esculpir o dente, na hora do acabamento de muitos trabalhos, elas são utilizadas. Tá? Depois eu mostro de novo uns vídeos sobre isso, que eu já mandei e mando de novo. O acabamento riscando as linhas, tá bom? Muito bem. Próxima pergunta é a 13ª, é isso? Sim. Qual o Isso. Essa também é boa para cair na prova. Diz aí. Qual o menor dente humano? 31, 41. 31 e 41. Exato. Mas se fosse ser chato mesmo, eu ia falar que tá errado. Ia ser o 71 e 81, né? Que são dentes de leite. Mas tudo bem. Mas tá certo. Quase sai um palavrão. 31 e 41. E como faz para identificar o lado mesial desse dente? É muito difícil, viu? Você pega um dente 31 ou 41, é muito difícil saber se é esquerdo, se é direito, qual que é qual, né? Então, como é que eu faço para saber o lado mesial? Que é meio caminho andado para você saber que dente é. Como é que quem lembra? Reto em direção à raiz. Muito bom. Se eu pego um dente aqui, um central aqui, que ele tem essa parte reta, né? A incisal, né? Opa, agora eu errei aqui, ficou feio. Peraí. A grande dificuldade é que os dois ângulos, mesial e distal, né? Mesial e distal, eles são retos aqui em cima. Não tem aquela arredondadinha, igual tem nos superiores. A distal é arredondadinha. Uma beleza para saber se é esquerdo ou direito. O central inferior é o único dente que tem os dois ângulos praticamente agudo, vamos dizer. Então, o lado mesial, normalmente, segue reto com a raiz. Essa é a dica do livro do Glauco Fioranelli, tá? Normalmente eu vejo por aí, tá? E pelo lado distal, ele já abre um ângulo, né? Nós temos um ângulo aqui. Então, parece que ele abre uma asinha do lado distal. Então, nesse caso aqui, nós estaríamos falando do dente 31, lado esquerdo, né? Sendo que aqui é distal e aqui é mesial, tá?
Então, observa assim. De manhã, o aluno Diogo viu em algum lugar, eu acredito que realmente dê para ver, você olhando para mesial, você olhando por mesial, você consegue enxergar melhor a fossa, né? Porque o dente tende a ter uma viradinha para distal, ele vai seguir a arcada. Aqui ele tem uma leve viradinha. Então, se você olha por mesial, você enxerga melhor o interior do dente, né? Graças a essa viradinha que ele tem. Se você olha por aqui, você enxerga melhor aqui, né? Por causa da curva da distal. Isso é mais ainda no lateral, tá? Que tem uma curvatura maior, porque ali já chega perto do canino, esse dente olhando de cima. Olhar de cima esse dente, ó. Era o 31 que eu estava desenhando, né? Então o 31, ele já vai ter uma leve curvatura. Assim, ó, olhando a incisal, ó. Eu estou olhando em cima, a incisal dele, tá? Ó. Põe uma leve curvatura aqui, ó. Para distal. Quando chega no lateral, esse dente tem uma curvatura maior ainda. Tá? Estou olhando o dente de cima, deu para entender aí mais ou menos a visão do dente? Aqui é a crista marginal, ó, a crista marginal, ali é a vestibular do dente. Tá? Então, essa curvinha aqui no lateral é maior. O lateral ele tem aquela dica na distal que ele é bem arredondado, né? O lateral é maior do que o central, né? E tem a distal arredondada, que é um ufa para você descobrir que dente é. Ok! Então está até mais respondido do que a pergunta. E qual é a próxima? Qual é a próxima? Quais as diferenças entre o dente 41 e 42? Não me diga que eu já estava respondendo essa pergunta. Então, o 41 é menor, primeira coisa, né? Então, a mesial aqui, reta com a raiz, a distal abrindo. O lateral já é maior e possui o ângulo distal mais arredondado, né? Então, é um dente, são bem parecidos, né? Mas o lateral é maior, né? E como eu falei, aquela visão vista de cima, o lateral já tem uma curvatura maior da incisal em relação ao central. Tá? Alguns livros dizem que o central é o único dente que tem a bossa distal, que é essa bossa distal aqui, mais alta do que a bossa mesial, né? É o único dente, porque todos os dentes, a gente viu, a bossa mesial é mais alta, a distal mais baixa. Bossa mesial mais alta, a distal mais baixa, né? Tem um desnível. No central inferior, né, acho que no Picossi mesmo está isso, que a bossa da mesial é um pouco mais baixa que a bossa da distal, fica mais elevada. O dente parece que quer ficar mais alto na parte distal. Só acontece isso com o central inferior. Ok? Muito bem, estamos acabando este questionário. Então vamos para a cúspide vestibular do primeiro premolar. Possui quantas arestas e quantas vertentes? Quais os nomes delas? Desenhe do primeiro premolar. Como ele não fala se é primeiro premolar superior ou inferior, eu vou fazer o inferior, porque o superior eu já falei bastante do premolar superior. Então, vou desenhar arestas e vertentes do premolar inferior, primeiro pré-inferior, o único dente premolar que eu não falei. Teve pouca pergunta de molar aqui, quase nada, né? Eu acho que no próximo questionário tem. Quinta-feira vamos falar sobre os molares. Vamos lá. Então, primeiro pré-inferior, a primeira característica dele é que eu olhando por oclusal, ele é bem arredondado. Então, se eu pegar um pré, ele se encaixa bem dentro de uma circunferência. Tá? Segundo aquele vídeo da Universidade de Michigan, que eu mandei uma vez para vocês, então, a mesial desse pré-molar, parece que essa circunferência, parece que está faltando um pedaço dessa circunferência. Então, eu vou fazer o pré-molar direito, o 44, né? Primeiro pré-inferior direito. Então, parece que na mesial temos um corte aqui. Então, parece que o dente está faltando um pedaço de circunferência. Isso torna a fóssula mesial menor do que a fóssula distal que vai estar aqui. Outra coisa, o primeiro pré, ele possui essa característica dos inferiores, aí da cúspide está bem deitada para
para lingual, né? Então eu vou colocar a ponta de cúspide mais centralizada aqui, ó. A ponta de cúspide já mais para o meio do dente, tá? Então temos aqui uma aresta longitudinal, outra aresta longitudinal, que daqui a pouco eu comento, tá? E nós temos então nesse corte, tem um motivo de ter um corte aqui na circunferência, porque normalmente passa um sulco. Então, o sulco já deixa o dente já menorzinho, faltando um pedaço ali, né? Então, temos um sulco oclusolingual que vem da oclusal e escorre pela lingual, tá? Então, pelo lado mesial, bem naquele cortinho. E aí nós temos aqui uma fóssula mesial, né? Temos aqui uma fóssula maior, que é a fóssula distal, que é onde tende a vir a cúspide lingual do primeiro pré-superior, ela quer vir aqui, né? Oclui bem nessa fóssula distal, por isso que a fóssula distal é maior, desculpa, a fóssula distal é maior, reparem que essa área do dente é bem maior, então a lingual do superior vem bem aqui, né? Então, nós temos aqui no meio aquela estrutura que une as cúspides, que se chama... Que une a cúspide... Ponte de esmalte. Muito bem. São unindo aqui a aresta transversal, né? A aresta transversal lingual da cúspide vestibular, unindo com a aresta transversal vestibular da cúspide lingual. Calma que eu já explico. Então, está aqui a cúspide lingual, pequenininha, né? Parece um queixinho. A cúspide vestibular, que parece um cabeção, 2 olhinhos, um narigão, fica parecendo, então, um extraterrestre esse dente aí. Ok. Então, na questão está pedindo para explicar, para desenhar, né, o primeiro pré, e explicando as arestas das cúspides, né? Então, nós temos a cúspide vestibular, que é bem maior do que a lingual, né? E nós temos uma aresta... Sempre 4 arestas nas cúspides, né? Sempre 4. Só tem um dente que tem 5 arestas numa cúspide. Qual é, hein, pessoal? Quem lembra? Primeiro molar superior. Primeiro molar superior. Primeiro molar superior, exatamente. Lingual. Tem aquela cúspide mesiolingual, né? Que é a cúspide bem grande, ela tem 5 arestas. É uma cúspide com base pentagonal. É a única exceção. Então, vamos comentar isso na aula que vem. Ok, mas estamos falando de pré-molares, então as cúspides têm 4 arestas, 4 vertentes. Então, temos uma aresta longitudinal aqui, que é uma aresta longitudinal mesial. A aresta longitudinal aqui, que é uma aresta longitudinal distal. Temos uma aresta transversal que corta o dente, né, que é vestibular aqui. E temos uma aresta transversal lingual, porque ela está para o lado lingual, mas é da cúspide vestibular, não confundam, que está aqui, bem sobre a ponte de esmalte. Da mesma forma, a cúspide lingual também vão ter arestinhas menorzinhas, porque é uma cúspide pequenininha. Mas nós vamos ter aqui também a aresta longitudinal mesial, né? A aresta longitudinal distal, a aresta transversal vestibular, porque está para o lado vestibular, mas é a cúspide lingual que eu estou falando. E uma aresta transversal lingual da cúspide lingual, que vai estar para o lado lingual. Então, essas duas pirâmides estão desenhadas. Esse é o primeiro pré-molar inferior direito, dente 44, desenhando suas arestas. E, consequentemente, a gente vai ter, então, o nome das vertentes, né? Então, cada lado da pirâmide é uma vertente. Cada lado da pirâmide é uma vertente. Fora lisa. Lisa. E de dentro triturante. E as de dentro triturante. Então, nós vamos ter uma vertente lisa, mesial da cúspide vestibular, uma vertente lisa distal da cúspide vestibular. Distal da cúspide vestibular. Depois vamos ter uma vertente, o que mesmo? Dentro? Triturantes. Triturante, também vai ter uma mesial e uma triturante distal. Distal. Né? E mesma coisa nessa cúspide aqui, que vai ter duas vertentes lisas, uma mesial e uma distal. Distal. Né? Vamos ter aqui também uma vertente triturante distal e aqui também uma vertente triturante mesial, formando aí os 4 lados de vertentes desta cuspidinha.
Certo. Ok, people? Então Ok. seria 8 arestas e 8 vertentes? Oi? Então a resposta seria 8 arestas e 8 vertentes? Vamos ver a pergunta exata aqui, peraí. A cúspide vestibular do primeiro pré possui quantas arestas e quantas vertentes? Na verdade, são 4. E aí, Se ele está todo perguntando seria- só da vestibular, então são 4 arestas e 4 vertentes. Quais o nome delas, tá? Então eu acabei respondendo a da lingual, mas não estava nem perguntando, tá? Mas só para complementar aí, tá? Então o nome delas também já foi dito. Tá? Certo. Dúvidas? Foi Por mais enquanto, rápido hoje. não. Hoje foi mais rápido. Sobrou 10 minutos aí para bater papo. Ficou clara todas as perguntas aí, pessoal? Sim, Sim? Posso parar de gravar? Tanto, eu você gostando você. pode. Pode. Posso? Aí já Agora o fica negócio é pegar o dente na mão e saber que dente que é. Isso. Aí conciliar essa parte teórica com a prática, né? Então, mas está indo bem, está indo bem. Todo mundo respondeu, todo mundo fez lição de casa. Então, de parabéns. Tá? Então, próxima aula, respostas do questionário 2. Tá? Quem não tem aí, a gente manda de novo, se tiver. Tá? Depois de amanhã já. Isso. Tá bom? Tá bom. Podemos sair pro café? Sim.